Obrigado. Eu queria que nós começássemos lendo João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo de 1 a 3. Diz a palavra do Senhor: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu não sei se você, só sou eu que pensei isso, ou se vocês pensam também. Essa resposta de Jesus, por muito tempo, ela me incomodou um pouco. Eu pensava, como assim? Deus está dizendo, não é essa doença que ele tem, que ele ser cego, ter nascido cego, é para que se manifeste nele a glória de Deus, a minha glória? Eu achava isso meio injusto. E eu ficava pensando, Deus usou esse rapaz, ele usou a deficiência dele, ele usou o seu sofrimento. Aquele rapaz, eu não sei, a Bíblia não diz a idade que ele tem, mas já era um rapaz, né? Já era um homem. E sempre isso me pareceu profundamente injusto, porém hoje não mais. Reflitam comigo, esse homem cego, ele nasceu no tempo que Deus determinou, no local onde Jesus exerceria o seu ministério. Estava no caminho onde Jesus passaria. Tudo planejado por Deus. Na verdade, Deus tinha um plano perfeito na vida daquele homem. Essa é a palavra. Você não sabe todas as coisas, mas saiba, tudo pode estar parecendo confuso, fora de lugar, mas Deus sempre tem um plano perfeito. O que não entendes agora, entenderás depois. Aquele cego viveu um dos maiores milagres que quase ninguém viveu. Quando ele enxergou pela primeira vez, ele viu o Senhor face a face. O seu Senhor, o seu Salvador, Jesus, estava ali. Quantos de nós tivemos o privilégio de ver Jesus face a face? Esse homem foi a sua primeira visão. Ele enxergou a luz do dia junto com a luz do mundo. Que maravilha! Talvez não, com certeza. Quem já esteve enfermo, doente ou sofreu de alguma coisa, quando tu é curado, quando tu é liberto, tu esquece do que você viveu e passou. Você glorifica a Deus porque tu está vendo aquilo acontecer contigo. Aquele homem naquela hora nem lembrava mais que um dia ele não havia enxergado. Foi tão abençoado, foi um milagre tão grande em sua vida. Deus planejou tudo para que ele fosse um canal para a manifestação da glória do Senhor. Já pensou Deus te escolher para você ser um canal para que a glória dele se manifeste na sua vida? E isso, nós estamos falando 2021 anos depois. Nós estamos aqui falando desse homem que a glória de Deus se manifestou através dele. É para poucos. Quando entendemos isso, nós aprendemos que passar pela provação, sabendo que Deus tem um propósito, que muitas vezes não entendemos, mas Deus sabe todas as coisas. E quando você vive no centro da vontade de Deus, você aprende o que Jesus, uma vez, está escrito na palavra, né? Acho que é Jeremias, se não me engano. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de bem e não de mal. Às vezes você pode estar passando por uma situação que você esteja falando assim, poxa, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, por que eu estou passando isso? Eu não me conformo com isso. Aí você começa
puxar o rol das injustiças de Deus. Pensa bem se aquele rapaz fosse ficar esquecendo começou a enxergar e foi ficar lembrando dos momentos, os dias e horas que ele passou, e anos que ele passou cego. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de bem e não de mal. Saiba, Deus tem planos, propósitos bons para todos aqueles que nele crêem. Para todos aqueles que esperam nele e confiam nele. Os planos de Deus na vida daquele cego se cumpriu. O Senhor conhece a sua palavra, você também precisa conhecer, para permitir entender os desígnios de Jesus na sua vida. Porque a Bíblia, as Escrituras, abrem um leque de entendimento, que traz um conhecimento, que você vai passar por tantas coisas, e você vai entender, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que Deus tem um propósito, eu não sei como Ele vai fazer, eu só sei que vai ser perfeito, como tudo que Deus faz. Eu não vou mascarar aqui, dizer que é fácil passar por circunstâncias difíceis. Não é. Dói. Dói você ficar enfermo, dói você sofrer, dói tudo que acontece à sua volta, sabe? Você fica se perguntando, e ninguém aqui está amenizando a sua dor, está amenizando o seu sofrimento, está amenizando a sua luta. Muito pelo contrário, eu estou dizendo que mesmo na sua luta, mesmo na sua angústia, mesmo na sua tristeza, você tem um Deus em que você pode confiar. Porque Ele muda a história. Porque Ele tem um plano que ainda não foi cumprido. E talvez você precise passar por isso para poder estar aqui. Para poder concluir na sua vida tudo que Deus tem para você. Os planos de Deus na vida daquele cego se cumpriu. Eu digo para você, se cumprirão na sua também. Deus não falha nunca. Deus não deixa de cumprir nada do que Ele prometeu. Esse homem recebeu algo que Jesus disse aos seus discípulos, que foi, não, ele não pecou, nem seus pais, nem ele, mas para que manifeste nele a minha glória. Porém, Jesus curou outras pessoas, que ele disse assim, perdoados estão os teus pecados. Então, aquelas pessoas tinham pecados para serem perdoados. Outras, ele disse, a sua fé te salvou. Houve necessidade que aquela pessoa fosse perdoada, tivesse fé para que fosse curada, para que fosse liberto, ou para que resolvesse a situação, a questão, ou a tempestade pelo qual ele estava passando. Humilhar-se diante de Deus, reconhecendo suas próprias imperfeições, se torna cura. A palavra de Deus diz que se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Deus diz que nós somos perfeitos e todos pecamos, mas quando o Espírito Santo fala conosco, que nós precisamos mudar, que nós precisamos nos transformar, que nós precisamos largar a capa, soltar aquela capa e prosseguir, porque você muitas vezes está se escondendo dentro de uma capa. E aí, nessa hora, Deus está falando, o Espírito está dizendo, e você diz não. Você fica com aquela couraça, com aquele orgulho. Eu vou resolver sozinho, eu vou resolver da minha forma, eu não preciso de Deus. Essas pessoas que estavam enfermas ou possessas, elas estavam porque haviam pecado. E elas se livraram do pecado quando elas reconheceram que haviam pecado. Se ajoelharam, colocaram seu rosto no pó, e disseram, Deus, me tira daqui. Deus, eu não consigo sair daqui.
Deus, eu não consigo nem deixar de sentir esse sentimento ruim. Eu quero dizer, nessa hora, Deus te ouve. Quando você não tem para onde correr, não tem para onde ir, que você fala, Deus, olha, cansei, eu preciso de ti. Eu posso te dizer uma coisa, ele vem. Há alguns meses, aqui na nossa igreja, nós ouvimos no culto da manhã um testemunho muito bonito. A Bia, eu não me lembro o nome da mãe da Bia, a mãe dela esteve aqui. E ela contando o testemunho dela, eu vou falar rapidamente, a Bia nasceu sem as duas pernas. Só tem do joelho para cima. Acho que ela nem tem joelho? Tem, né? Do joelho para cima. Ela nasceu assim. E a mãe dela contou aqui, num testemunho maravilhoso, que ela não queria de jeito nenhum ter um filho. E quando ela engravidou daquela menina, ela ficou muito chateada, muito revoltada. E quando ela viu que a menina nasceu daquele jeito, ela simplesmente fez um pacto com Deus. Deus, agora eu vou ter mais um filho. Eu vou consagrar ele a ti. Se você conseguir que eu consiga uma prótese para minha filha. Elas não têm condição financeira nenhuma de conseguir isso. E ela contou sua história, eu acho que no Facebook ou num lugar desse aí. E o milagre dela estava ouvindo, que se chama Bianca Paz. A Bianca se compadeceu. A Bianca ouviu aquela história e pensou, o que é que eu posso fazer para ajudar essa menina? Ela fazia cocadas, deliciosas por sinal, para vender, para ela conseguir colocar atrás da prótese. E a Bianca mexeu lá os pauzinhos, falou com uma pessoa que tem uma ONG, que também é deficiente, só que ela não tem uma perna só, e que ela oferece próteses para pessoas carentes. Aí pensa que parou por aí? Não. A Bia precisava de duas. E a Bia ainda tinha um problema. Ela precisava operar o joelho para que tivesse, como é o nome, hein? O coto. Senão ela não poderia botar a prótese. E a viagem? Quem ia pagar para ela ir até São Paulo? Como ela chegaria em São Paulo? Que hospital ela iria? Como ela pagaria o médico, o hospital, para fazer? Eu não sei como Deus fez, mas eu sei que Ele fez. A Bia foi para São Paulo, já fez a operação e agora estão esperando, porque ela tem, acho que como ela é criança, ela tem 7 ou 8 anos, a prótese dela tem que ser especial, porque vai mudando conforme ela vai crescendo, entendeu? O que eu quero dizer com isso aqui, às vezes o milagre que Deus tem para mim, para você, está do seu lado. Basta que você abra o seu coração e fale assim, Deus, eu preciso de ajuda de alguém. Então eu vou para a internet, vou falar, ver se alguém me ouve. E quando essa mãe desse testemunho aqui, ela estava com outro bebê no colo, o menino, e falou, não me lembro o nome dele, está aqui ele. Deus cumpriu. E eu sei que Ele vai cumprir tudo que Ele falou. O nosso milagre é na hora que a gente reconhece também a nossa culpa, o nosso coração duro, o nosso coração de pedra, que pecamos contra Deus e precisamos acertar. E precisamos voltar atrás e dizer, Senhor, pequei, errei. E por isso minha filha está assim. Foi isso que ela fez. Enfim, Deus quer que você reconheça. Desculpe, como seu Salvador e Senhor. Ele precisa, muitas vezes, que você se renda, que você aprenda de uma vez por toda. Porque essa é a bênção maior. Você pode ser curado hoje e amanhã você se desviar do caminho do Senhor e você ir passar toda a tua eternidade no inferno. Não muda. A maior bênção é você reconhecer Jesus como Salvador. A segunda é colocá-lo como Senhor da sua vida.
Toda dificuldade que você está passando, eu sei como é. Passar pelo vale da sombra da morte não é fácil para ninguém. Eu mesmo passei, eu mesmo chorei, pedi, clamei, falei, Deus me dá uma nova chance, Deus me dá uma nova chance. E quando já não via nenhuma esperança, um anjo bateu uma porta na minha cara na hora que eu estava passando para o lado de lá. E eu saí do coma e eu voltei à real. Porque eu reconheci. Depois dali, eu passei um processo de limpeza com Deus, que eu vou dizer para vocês uma coisa, eu nem sabia direito quem eu era. Só soube depois que isso tudo aconteceu. Porque, meus irmãos, o nosso corpo é nada diante da nossa alma e do nosso espírito. Assim que você morre, acaba todo o sofrimento, acaba a dor. Mas para onde você vai? Onde você vai passar toda a tua eternidade? Muitas pessoas passam dias, meses e até anos falando das injustiças que encontram em Deus, murmurando e não se prostram, nem se movem na direção de Deus. Procuram um culpado para dizer, é Deus, foi Deus, eu não me conformo com isso que Deus está fazendo. Sem enxergar as oportunidades e a grandeza de Deus que Deus está dando. Gente que te ama, gente que cuida de você, gente que ora com você, gente que sofre junto com você. Que muitas vezes você machuca com as suas palavras. Sai de perto de mim, não quero te ver. É isso. Você não acolhe, você não abraça. A outra pessoa também está sofrendo com você. Uma família que tem alguém sofrendo na sua família, a família sofre tanto quanto. É duro para todo mundo. Por isso que a humildade, sabe, move o coração de Deus. Um coração quebrantado, Deus não rejeita. E muitas vezes a gente vê pessoas assim que começam a zombar, a endurecer os seus corações, sem enxergar as oportunidades e a grandeza de Deus. E muitas vezes, nem na hora da morte, reconhece o bom exemplo, a oportunidade que Deus está dando. Eu tenho aqui algo que eu gostaria de acrescentar nessa minha palavra sobre isso, que são os dois ladrões da cruz. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, Jesus sendo crucificado, tinha dois malfeitores, assaltantes, ninguém sabe direito, assaltante, estuprador, assassino, será que eles eram? Blasfemava contra ele, dizendo, um deles, não és tu o Cristo? Olha a zombação aí. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim, e acrescentou-lhe, ponto. Para Jesus ele disse, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem, no seu último momento, ele reconheceu, eu não mereço, eu mereço estar aqui. O outro disse, se ele é Deus, por que ele não se desce da cruz e não nos tira também? Naquele momento, Jesus olhou para aquele que se humilhou diante da potente mão de Deus e pediu, Deus, lembra-te de mim quando eu entrar no seu reino. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tenha compaixão de mim. Mesmo sabendo que havia chegado a hora da sua morte, aquele outro não permitiu que o Espírito Santo fizesse a obra que tinha na vida dele. Foi duro,
Talvez até mesmo para Jesus, que aquele homem, até naquele momento, tenha fechado seu coração daquela maneira. Aquele que reconhece seu erro, pede perdão. Aquele que percebe que está afastado, volta. A vida eterna é um prêmio que a gente não vai perder. A vida eterna com Deus. Porque todo ser humano vai ter uma vida eterna. Uns de um lado, outros do outro. Assim somos nós quando estamos no centro da tempestade e nem ali conseguimos reconhecer os nossos erros. Continuamos a blasfemar com as mesmas atitudes que sempre tivemos. Ficamos de difícil convivência. Não queremos, tapamos nossos ouvidos, não queremos ouvir a Deus. Quantas oportunidades nós iremos perder por orgulho. O cego de nascença, apesar de Deus tê-lo trazido ao mundo no tempo perfeito, de ele estar no lugar perfeito que Jesus, caminhando, o vê, ele teve que aceitar o modus operandi de Deus. Mas ele não fez, ele não nasceu cego para a obra, para a honra e glória do Senhor. O que faltava mais? Sabe o que aconteceu? Jesus vai, cospe no chão, faz uma lama com cuspe, passa nos olhos dele e fala, vai, lava-se no tanque de Siloé. Eu fico imaginando um orgulhoso, mesmo ouvindo. Ai, meu Deus, será que ele ia lá pegar aquele lodo, aquele cuspe sujo na areia suja, passar no olho? Ainda caminhar não sei quanto, para ir lá lavar numa água, no tanque que tem o nome? Ou ele ia dizer, peraí, tu é Deus ou não é? Você está querendo me humilhar? Você quer o quê? Me fazer de escravo teu? Mesmo que tivesse sido para a glória de Deus, ele estaria cego. Ele precisou aceitar o modus operandi de Deus, que Deus tem que nos levar para entender o caminho que nós estamos vivendo. Sabe, gente, o nosso orgulho, ele impede muitas coisas. E uma delas, coisas que você precisa entender, para que o plano de Deus venha acontecer em cada um de nós, nós temos que tomar atitudes de fé. Para que a glória de Deus se manifestasse na vida daquele homem, ou na minha, naquele rapaz, ele precisava crer, obedecer e se humilhar para receber. Eu também. Cada um de nós. Eu precisei crer, precisei obedecer quando não queria, eu precisei me humilhar para receber a bênção de Deus. Isso é uma decisão. E você vai decidir se colocar totalmente nas mãos de Deus e permitir que Ele faça do jeito dele, ou você vai continuar gritando com Deus, porque você quer do seu jeito. Vai continuar se debatendo, cultivando o seu desconforto, seu ódio, sua amargura. A raiz de amargura, o que ela faz, hein? O que ela traz? A raiz de amargura eu esqueci, mas eu sei que... Não. Não, a raiz de amargura é a razão de todos os males, isso. Não é bem assim não, mas é por aí. Dizendo que quando você fica criando amargura no seu coração contra o seu marido, contra o seu filho, contra as coisas que acontecem contigo, cara, você impede a graça de Deus, lembrei. Impede que a graça de Deus te alcance e alcance ao próximo. Aí é uma decisão, isso é uma questão que você tem que parar agora. Reconhecer que você precisa do poder de Deus para mudar suas atitudes e sair desse deserto de lamúrias e empáfia e orgulho.
Se humilhe diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Chamar os músicos para que venham até aqui. Isso não é... Deus não quer te humilhar. Deus não quer fazer você pisar em cima de você. Deus está trabalhando em você. Deus está te moldando como um barro. Ele é o oleiro, tu é o barro. Você precisa da forma que Ele sabe que é importante para você ir bem, para que você não adoeça, ou então para que você se cure, ou então para que você seja feliz, para que você saia do lodo, para que a sua vida seja transformada. Ele é oleiro, é do jeito dele, é da forma dele. O milagre está aí, é seu. Mas deixa Deus fazer da maneira dele, da forma dele. Não é você que vai dizer para Deus como Ele vai trabalhar, de que maneira Ele vai fazer. É Deus que faz acontecer. Deixa nas mãos de Deus e confia. Vai ser muito melhor, muito mais perfeito do que você possa imaginar. Eu vou pedir para a igreja ficar de pé. E vamos cantar esse canto que diz: Ele nunca te deixou. Eu não sei se o teu problema, se você está passando pelo vale da sombra da morte. E muitas vezes o vale da sombra da morte não é só uma enfermidade. Sabe, é uma tempestade que já virou rodemoinho, que já te jogou de um lado, já jogou para o outro. A onda só sobe, você só desce lá no fundo. Quando você sobe para respirar um pouquinho, vem uma mão e te joga lá no fundo. Eu não sei o tamanho, eu não sei o que é o problema, mas Deus sabe. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Creia, não faça do seu jeito. Deixa Deus fazer do jeito dele. Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda assim eu me alegrarei no meu Deus. Mas sabe, Ele nunca, nunca vai te deixar. Canta comigo. Se você está com uma necessidade, está querendo orar por alguém, para que nessa hora essa palavra possa ser uma abertura, possa quebrar os grilhões, possa tirar o cimento dessa vida, possa abrir os olhos do cego espiritual, possa fazer cair as escamas. Você ore agora com fé em nome de Jesus e peça: Deus, eu quero esse milagre na minha vida, nessa vida, no meu trabalho, no meu casamento. Vamos louvar o Senhor comigo. Clame a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Diga comigo. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo Diga isso na sua casa. Se o meu Deus contigo está. Diga: eu não temerei. A quem eu temerei. Chore diante de Deus. A quem eu temerei. Quebra o seu orgulho, quebra os grilhões. Diga: ei, Não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Ó Senhor, nunca me deixou. ainda que eu ande, Ainda que eu ande, lembre disso. vale, Qual é o teu vale? O amor de Deus por você tira o teu medo, o teu
temor, ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto Ele está perto de você. Eu não tema o mal, não tema a morte, pois o meu Deus comigo está, e o seu meu Deus comigo está. A quem eu temerei? a quem? Eu temerei. Aleluia! Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está, e o seu meu Deus comigo Eu não temerei. está. A quem eu temerei? A quem eu temerei? Agora não! Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me Só igreja! deixou. Oh, não. Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não! Nunca me deixou. Quando bem ou quando Nunca mal. Ele te deixou! Oh, Nunca! Nunca me deixou. Ó Senhor, nunca me deixou. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Que os irmãos tenham uma boa semana. Que a paz de Cristo esteja nos nossos corações. Que a nossa decisão não fique só aqui. Sabe? Que você possa lembrar disso amanhã, depois da manhã. E que você possa saber que Deus, Ele nunca vai te deixar. Deus quer que você se renda. Se coloque como um filho. Eu fico olhando ali o Vicente, uma criancinha assim, o que ele faz? Ele se rende, ele não tem para onde ir. Você tem que ser como essa criança. Se render nas mãos de Deus, porque Deus completará a tua obra. Amém. Boa semana, Deus abençoe, meus irmãos.